Olá, estamos aqui hoje para mais uma aula sobre o estudo das equações do segundo grau. Hoje nós vamos abordar o tema escrevendo a equação do segundo grau quando conhecemos as raízes. Nós já vimos em aulas anteriores que uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação genérica. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É a forma geral de uma equação do segundo grau, onde a, b e c são números reais e o a nunca pode ser zero. Se nós utilizarmos aqui se nós dividirmos ambos os membros dessa equação pelo coeficiente a, se eu dividir a equação por a, todos os termos dividir por a, esse a não pode ser zero. Então, essa divisão sempre será possível. Então, dividindo a equação por a, eu passarei a ter o quê? Eu passarei a ter a dividido por a dá 1x ao quadrado, mais b sobre a, x, mais c sobre a, e 0 dividido por a é o próprio zero. Eu terei a equação x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Nós vimos na nossa aula anterior, quando falei de soma e produto das raízes, que a soma das raízes ela é a soma de x1 mais x2. E nós vimos que a soma ela é igual a menos b sobre a. E vimos também que o produto das raízes é o produto de x1 vezes x2. E sabemos que o produto das raízes é o coeficiente c sobre a. Reparem que esta equação ela possui o coeficiente b sobre a, só que positivo. E aqui a soma é menos b sobre a. E eu tenho aqui o termo independente c sobre a. C sobre a nada mais é do que o próprio produto. Então, o que nós poderíamos fazer? Eu poderia pegar. Sabemos que a soma é igual a menos b sobre a. Se eu multiplicar toda esta equação por menos 1, eu passo a ter que o oposto da soma é b sobre a. Então, o oposto da soma é b sobre a. Ou seja, o que eu posso fazer? Nós sabemos que o produto vale c sobre a. A equação x ao quadrado mais b sobre a x mais c igual a zero, nós poderíamos substituir o b sobre a por menos s. E o c sobre a posso substituir pelo p. Então a equação ficaria x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Onde esse s representa a soma das raízes e o p é o produto das raízes. Então, essa equação x ao quadrado menos sx mais p é uma equação que eu posso utilizar para escrever uma equação quando conheço as raízes. Vamos supor, eu tenho uma equação, exemplo 1, cujas raízes são x1 igual a 1 e o x2 igual a 8.
eu quero escrever a equação que gera estas raízes. Muito simples. Eu vou calcular a soma e o produto. Quem é a soma? 1 mais 8, que dá 9. Quem é o produto? 1 vezes 8, que é 8. Eu sei que uma equação do segundo grau ela é dada por x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Ou seja, a equação será x ao quadrado. Quem é a soma? 9. Então, menos 9x mais o p, que vale 8. Então, eu peguei o valor da soma e do produto e substituí no lugar de s e de p. A fórmula x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes igual a 0 é uma fórmula que eu defino a equação do segundo grau quando conheço as raízes x1 e x2. Então é muito simples. Basta calcular qual é a soma e qual é o produto das raízes. E vou substituir o resultado da soma e do produto na fórmula x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Lembrando que o s corresponde a x1 mais x2 e o p corresponde a x1 vezes x2. O s de soma, p de produto. Então fica bem simples, né? Nós determinarmos uma equação do segundo grau a partir de suas raízes. Então, quando eu tenho uma equação, através da fórmula de Bhaskara, determino as raízes. Se eu tenho as raízes, eu consigo determinar a equação aplicando a fórmula x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Essa fórmulazinha, ela também facilita na resolução das equações. Muitas equações a gente consegue resolver mentalmente através da soma e do produto das raízes. X ao quadrado menos 9x mais 8. Esse 8 corresponde ao produto das raízes. O menos 9, a soma das raízes. Se eu tenho uma equação e quero encontrar as suas raízes, basta encontrar dois números cujo produto é 8 e a soma tem que dar o oposto desse valor de b, de menos 9. Então vamos supor, se eu tenho a equação x ao quadrado, exemplo 2. Se eu tenho uma equação x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0 e quero encontrar quem é x1 e quem é x2, eu posso resolver isso através da fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. Mas também posso utilizar a ideia da soma e do produto. Eu sei que o produto ele tem que dar menos 12. E eu sei que a soma tem que ser o oposto desse número, tem que ser 4. A soma 4 e o produto menos 12. Ou seja, o x1 mais x2, aliás, o x1 vezes o x2 tem que ser menos 12. E a soma de x1 com x2 tem que ser 4. Nós somos capazes de descobrir quais são os valores de x1 e x2 mentalmente, sem precisarmos calcular delta, resolver a fórmula resolutiva, x igual a mais ou menos raiz de delta, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós conseguimos resolver isso mentalmente. Dois números que multiplicados que deem 12. Não são muitos esses números. Eu poderia ter aqui 1 vezes 12, que vai dar 12, só que negativo. Eu poderia ter 6 vezes 2, que dá 12. Eu poderia ter 3 vezes 4,
que também dá 12. São produtos que dão 12. Só que a soma entre eles tem que dar 4 positivo. Porém, o resultado tem que ser menos 12. Um deles precisa ser negativo. Só que a soma é 4 positivo. O maior deles tem que ser positivo e o menor negativo. Então, por exemplo, menos 1 vezes 12 vai dar menos 12. 6 vezes menos 2 também dá menos 12. 3 vezes 4, menos 3 vezes 4 também dá menos 12. Todos esses 3 produtos dão menos 12. Mas apenas um deles vai dar soma 4. Se eu somar menos 1 com 12, dá 11 positivo. Não dá certo. Se eu somar menos 3 com 4, dá 1 positivo. A soma tem que ser 4. Se eu somar 6 com menos 2, o resultado é 4. Portanto, o x1 será menos 2 e o x2 vai ser 6. Dois números cujo produto dá menos 12. 6 vezes menos 2, menos 12. 6 com menos 2, 4 positivo. Aqui tem que ser menos o resultado da soma. Portanto, a fórmula x² menos sx mais p, ela pode ser utilizada também para nós determinarmos as raízes de algumas equações do segundo grau. As equações que apresentam a igual a 1, em geral, dão para ser resolvidas mentalmente, através da soma e do produto. Porém, não serão todas. Existem algumas que não conseguiremos resolver porque o resultado são números irracionais ou fracionários. Porém, boa parte delas conseguimos resolver mentalmente sem precisarmos fazer muitos cálculos. Apenas um produto e uma soma. Então aqui o resultado seria menos 2 e 4. Aliás, menos 2 e 6. Se eu multiplicar menos 2 vezes 6, o resultado é menos 12. Se eu somar menos 2 com 6, o resultado é 4. Menos 4 e menos 12. Menos 4 e menos 12. A soma, esse valor é o oposto da soma. Portanto, a fórmula x² menos sx mais p, ela pode ser utilizada para resolvermos determinadas equações. E também pode ser utilizada para nós construirmos a equação que gera um determinado resultado. Então, para a gente fechar aqui, né, para colocarmos um último exemplo, um exemplo 3. Vamos supor que a gente tenha, exemplo 3. Vamos supor que a gente tenha uma equação cujas raízes são x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 9. Qual é a equação que gerou essas raízes? Muito simples. Vou calcular a soma, que é menos 2 com menos 9. Vai dar menos 11. Vou calcular o produto, menos 2 vezes menos 9, que vai dar mais 18. A fórmula é x² menos sx mais p igual a 0. Substituindo x² menos o valor da soma é menos 11 vezes x, mais o valor de p, que é 18. O oposto de menos 11, mais 11, x² mais 11x mais 18 igual a 0. Encontramos a equação do segundo grau, que gera como respostas menos 2
e menos 9. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 9, dá 18. Se eu somar menos 2 com menos 9, vai dar menos 11, que é o oposto de mais 11. O oposto da soma. Menos 2 com menos 9 dá menos 11. Menos 11, mais 11. Então é bem simples determinarmos uma equação a partir de suas raízes. Então a aula de hoje, ela vai falar apenas sobre isso, de como montarmos uma equação do segundo grau a partir de suas raízes. E falei também de um cálculo mental simples, que é determinar as raízes de uma equação do segundo grau a partir de uma equação, utilizando a fórmula x² menos sx mais p. Basta nós descobrirmos aqui dois números que multiplicados que sejam menos 12 e eles, quando somados, sejam iguais ao oposto de b, seja igual a 4. Então, o produto tem que ser C e a soma tem que ser o oposto de B. Então, aqui fica simples. Seria 2 vezes menos 2 vezes 6, que dá menos 12, e menos 2 mais 6, que vai dar 4, que é o oposto de B. 4 e menos 12. Então, portanto, as raízes x1 é menos 2 e a raiz x2 vale 6. Então, a aula de hoje, ela se encerra aqui e vamos ter algumas atividades a serem feitas. Até a próxima!